Bitcoinheiras, episódio 47. Muito obrigado aí para todo mundo que me acompanhou nessa jornada até agora. Chegando no episódio 50, não podia estar mais feliz com isso. Esse episódio eu conversei com o BT Conscious. BT Conscious é um cara que tem bastante experiência com psicodélicos e eu estava animado para ter essa conversa, porque eu acho que Bitcoin é um tipo de psicodélico no sentido de que te faz ter grandes insights e te faz ver o mundo de uma maneira diferente. Enfim, pode parecer um pouco de abstração aqui da minha parte, mas acho que se vocês ouvirem esse episódio vocês vão entender bem o que eu estou querendo dizer. Essa era uma ideia que estava passando na minha cabeça já há um bom tempo. E eu acho que o episódio ficou muito legal porque a gente conseguiu desenvolver todas essas ideias que eu queria. O BT Conscious é um cara que tem muitas referências aí nesse mundo. E porra, ficou muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, pessoal. Obrigado pela audiência. Assinem a newsletter aí, a coluna semanal. Se inscrevam no canal no YouTube. Sigam a página aí na plataforma de podcast que vocês ouvem. Ouvem. E, porra, é isso. Obrigado. Até a próxima. Uhul! Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos Bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar holdando e não vender suas preciosas moedinhas. Boa, galera, esse episódio eu recebo o BT Conscious. Tenho o prazer de receber esse cara aí que chamou minha atenção quando eu ouvi o sessão temática do Leta. O Leta é o cara que tem um outro podcast aí, ele convidou o BT Conscious para falar sobre psicodélicos, que é a especialidade dele. E enfim, ouvindo aquele episódio, eu fiquei muito interessado em te chamar para conversar, para a gente conversar não só sobre psicodélicos, mas também a relação das experiências reportadas por usuários de psicodélicos e usuários de Bitcoin, vamos dizer assim. Então seja bem-vindo, BT Conscious, e espero que a gente bata um papo bem legal aí. Pô, valeu, muito obrigado aí pelo convite, um prazer mesmo, adoro o teu podcast, ouço muito, já vi muitos episódios e isso aí, tô feliz de estar aqui. Que bom, cara. Fico feliz de ouvir isso. Então vamos começar. Eu queria que você primeiro se apresentasse e falasse um pouco dessa sua expertise nesse mundo de psicodélicos. Uhum, perfeito. Na questão dos psicodélicos, eu comecei assim, tava com uns amigos, eu sou do Rio, morei lá a maior parte da minha vida, agora eu não estou mais lá, mas naquela época, final dos anos 90 tal, eu saía com os meus amigos, assim, de festa e tal, e uns me convidaram para ir para rave, e eu não, sei lá, não conhecia muito. Aí eu falei, vamos nessa e tal. Aí nessa época eu tinha, sei lá, provado alguma vez fumar maconha e tal, mas não era nada assim muito importante na minha vida. Mas aí numa festa dessa, numa rave, um amigo falou: toma esse negócio aí. O que é isso? É ácido. Toma aí. Sei lá, né? Tá bom. Sei lá, nem pensava. Era muito jovem, assim, tinha 15 anos ainda. E aí tomei e, cara, não tinha noção, assim, tomei um inteiro, que na época, assim, pô, com 15 anos, e parecia que era muito forte, e tinha um cara que veio sei lá, da Holanda, trouxe, falou que era muito forte, mas eu já tinha tomado inteiro. Ele falou, quando você tomou um quarto? Eu falei, não, tomei inteiro. Ele, putz! Enfim, aí foi isso. Aí, durante a experiência, realmente eu não tinha pesquisado nada, assim, não sabia
a transformação que ia acontecer na minha consciência, né? Não tinha noção. E aí, Uhum. durante a experiência, eu comecei a, eu comecei a ter tipo uns insights, assim, uns pensamentos sobre como as pessoas que estavam ao meu redor pareciam personagens, assim, parecia tipo um personagem de um livro, de um filme, sei lá, cada um Sei. com, sei lá, uma caricatura, né? Porque você vê as pessoas bem, assim, como caricatura mesmo, né? As feições de cada um ressalta muito. Então eu ficava, caramba, todo mundo é um personagem, e eu também sou um personagem, então? E que Uhum. tipo de personagem eu sou? E aí eu comecei a pensar, tipo, isso. Não, então se eu sou um personagem, que tipo de personagem eu sou? Que tipo de personagem eu quero ser na minha vida? E foi uma transformação, porque foi isso. Começar a pensar na minha vida como uma coisa ativa, assim, de tomar as rédeas da minha vida, né? E, tipo, Sei. eu dar a direção de quem eu quero ser como pessoa, né? Das minhas ações e etc. E realmente isso foi muito impressionante para mim, assim, e aí eu comecei a pesquisar muito sobre isso. Vários amigos também tomaram, alguns tomaram menos, tal, e alguns também ficaram impressionados, mas eles meio que continuavam assim, aí, sei lá, um dia toma, outro dia não toma, não sei o quê, aí meio que, mas não, realmente não impactou tanto de uma maneira que eles, sei lá, ficaram assim muito impressionados, né, como eu. E Sei. aí eu comecei a investigar, tipo, o que que é isso, que substância foi essa, como é que funciona no cérebro, por que que os efeitos são assim, por que que acontece isso é normal. E aí meio que, sei lá, meu lado meio nerd, assim, comecei a pesquisar muito e acabei virando, assim, meio que uma figura no meu grupo de amigos de ser a pessoa que responde às dúvidas, né, de que, sei lá, aí alguém vai tomar pela primeira vez, aí eles, pergunta para ele, né, pergunta para o BT Sim. Conscious, Sei. que ele sabe. Aí eu comecei a ler livros, sempre gostei de ler livros e tal, e aí fui a fundo na história, né? Tipo, aí comecei, como eu comentei, com esse doce, né? Com um ácido, LSD, e depois comecei a provar mais coisas. A gente ia acampar e tinha um lugar onde tinha cogumelos, a gente catava cogumelos e tomou também. E também sempre, para mim, os psicodélicos eram, assim, o efeito sempre foram nessa linha de fazer reflexionar sobre mim mesmo, sobre minha vida, Uhum. sobre assim, sobre o universo, digamos, sobre assim, pensar de uma maneira consciente sobre a existência, né? Sim. Assim, aí os cogumelos também, aí depois tomei ayahuasca, aí fumei DMT, enfim, vários psicodélicos. E também, por outro lado, eu achei que foi interessante porque sempre as experiências me davam uma ideia de equilíbrio, de saúde. Então, por exemplo, tinha uns amigos que tomavam muito, bebiam muito, né, álcool, e, e aí eu começava a ver o efeito que isso tinha neles, no comportamento deles, e eu falei, pô, isso não é legal, né? Isso, Uhum. sei lá, tá tendo um efeito negativo para eles. Então, isso também me impediu de ir para outro tipo de drogas, né? Tipo, alguns amigos que, sei lá, foram para cocaína e tal, coisas assim, Uhum. e Uhum. eu nunca me interessei sobre nada disso. Eu falei, não, porque eu não quero uma coisa, sei lá, só para me divertir, eu quero uma coisa para aprender, né? E isso é uma Sim. coisa interessante a ver com Bitcoin, que sempre me faz querer aprender mais, né? Tipo, a, a toca do coelho, né? Essa coisa de você ir mais fundo, de você continuar aprendendo, e sempre tem mais coisas para aprender, né? Sempre tem, sei lá, a farmacologia, a história, aí como é que os indígenas, as diferentes culturas que usam, e a mesma coisa no Bitcoin, né? A programação, a questão monetária, enfim, tantas coisas, e os dois, para mim, são, assim, infinitos, né? Tem infinitas coisas para aprender. Pô, que legal, cara. Essa questão, uma questão que eu acho que você fez uma ponte aí, e obviamente eu vou querer explorar bastante, mas é essa questão de que quando você usa algum psicodélico, as experiências comumente reportadas são
essas experiências de uma... Você conseguir enxergar as coisas de uma nova maneira, né? Uma nova perspectiva em que você não conseguiria antes, sem o uso do psicodélico. E, e eu acho que tem muito a ver com o Bitcoin. Eu não sei se quem está ouvindo sabe, mas essa referência, essa ligação do Bitcoin ser um tipo de viagem, né? De tipo um tipo de alucinação em que você consegue enxergar mais coisas do que você enxergava antes de conhecer o Bitcoin. Essa Uhum. referência é comum, né, no mundo do Bitcoin. As pessoas já fizeram essa ligação, mas eu acho que falta explorar isso de uma maneira ainda, vamos dizer assim, profunda, eu acho. E é isso que eu queria fazer aqui com você. Então, Total. enfim, essa experiência de enxergar as coisas de uma nova perspectiva, que é muito comum com o psicodélico, eu acho que também é muito comum reportado, muito comumente reportado pelos bitcoinheiros. Eu não sei se você já pensou nisso, Uhum. você tem alguma visão sobre isso. Sim, sim, total. Não, eu acho que isso é assim, uma parte fundamental, é muito comum. Eu sei que tem investigações assim tem pesquisas sobre o efeito dos psicodélicos e sobre algumas das características, os traços de personalidade que são mais comuns com as pessoas que usam psicodélicos, né? E isso eu acho que tem dois lados nessa questão. Um é quem são as pessoas que acabam buscando psicodélicos, né? Então já tem um certo viés aí, né? De tipo, não é todo mundo que vai buscar isso, mas ao Uhum. mesmo tempo também tem o efeito da própria substância, né? Que causa na personalidade das pessoas. Então, um dos traços de personalidade, eu não sei como é que traduz em português, mas em inglês é openness, e é tipo abertura, digamos, né? Sim, é a cabeça Então, aberta, talvez. então, exatamente, exatamente. Então, esse é um dos traços comuns, né? E eu acho que isso também, obviamente, aqui estamos generalizando, né? Porque você vai ter pessoas Claro, de claro, mente sim. fechada no mundo dos psicodélicos e vai ter gente de mente fechada no mundo do Bitcoin. Mas eu acho, se eu fosse, digamos, apostar, ou a minha hipótese seria que, em geral, tanto o Bitcoin como os psicodélicos acabam aumentando essa abertura, porque faz você questionar várias coisas, né? Então, um dos efeitos eu acho que eles, tanto o Bitcoin como os psicodélicos, eles quebram certas barreiras que as pessoas têm, né? Então, por exemplo, barreiras culturais, né? Então, é como se por exemplo, você está no mundo usando um sistema operativo X, né? E você tem assim os teus limites, né? Então é como se fosse você tem uma visão limitada sobre o mundo, um certo, né? Uns óculos especiais, Uhum. e isso faz você por um momento tirar esses óculos e falar, será que pode ser diferente? Então, no caso do Bitcoin, a questão é que vivemos no mundo Fiat, né? Sim. Então isso permeia toda a realidade, né? Permeia, sei lá, o mundo laboral, né? Toda a questão do trabalho, a questão de como, enfim, mil coisas, né? Da arte, tudo isso que quem já leu também o livro Pa- do Padrão Seifelin, Bitcoin. né, o Bitcoin Standard, exatamente, sabe como isso afeta, né, em diferentes aspectos da vida. E eu acho que o Bitcoin faz você, então, tirar esses óculos Fiat, né, por um momento e falar, será que o mundo poderia ser diferente? E é a mesma coisa, eu acho, nos psicodélicos, né, porque eles fazem você ver a realidade de um ponto de vista diferente, que não necessariamente esse ponto de vista é, tipo, 100% real, porque você pode ter insights que também não são reais, ou você se Sim. engana ou tal, É. mas pelo menos te dá essa possibilidade de ver as coisas de um jeito diferente. E quando te dá isso, você já é como se você ganhasse um update no software, né? E Sim. você começa a poder ver as coisas de um modo diferente. É como uma nova opção, um botãozinho que agora você tem disponível no teu cérebro de,
e se eu pensar sobre isso que está acontecendo de uma maneira diferente, né? E Perfeito. realmente é muito interessante dos dois lados. Para mim, como eu disse, é infinito. Assim, eu continuo aprendendo coisas sobre o Bitcoin cada dia e sobre os psicodélicos também. Incrível, cara. É um jeito de você trazer uma certa maleabilidade pros caminhos cognitivos que você já tem e estão meio rígidos, que você não consegue sair daquela caixinha, né? Os psicodélicos e o Bitcoin Exatamente. conseguem te fazer você ampliar um pouco as possibilidades dos caminhos que você está fazendo com os seus pensamentos, né? Exatamente, exatamente. E como você falou, assim, essas conexões, tem até uma pesquisa, eu acho que é da. Estou tentando lembrar qual é o grupo eu acho que é um grupo de Londres, não é Royal College, agora daqui a pouco eu lembro. Uhum. Mas, enfim, é um grupo que eles pesquisaram um pouco a questão das conexões cerebrais, realmente, de como as diferentes partes do cérebro se conectam no mundo, assim, durante o estado de consciência normal, de vigília, Aham. e o estado de consciência alterado nesse caso, era a psilocibina, dos cogumelos. Tá. E tem uma imagem, assim, que é bem conhecida, que você vê como com a psilocibina se conectam muito mais áreas que não se conectariam normalmente, Aham. né? Então, e eu acho que poderíamos fazer um paralelo com o mundo do Bitcoin, exatamente porque também é isso, essa questão de como esse é um insight que com certeza você já teve, e todo mundo que está há um tempo no mundo Bitcoin já teve, que é como o dinheiro afeta tantas coisas, né? Tipo, tantas, Sim. tantas, Ah, tantas coisas. exato. E também é isso, é como você de repente vê todas essas conexões que você não via antes, né? Perfeito. É realmente fantástico. O meme do Bitcoin conserta isso, né? Que é um meme que as pessoas Aham. basicamente veem qualquer problema no mundo e falam, o Bitcoin conserta isso. É um exemplo disso que você está falando, né? Você consegue ver conexões de vários problemas que antes não pareciam estarem ligados com dinheiro, com o fato do nosso dinheiro fiat estar quebrado. Agora você consegue enxergar que é um problema do nosso dinheiro ser um dinheiro ruim, né? Então é um Uhum, grande uhum. exemplo mesmo. Cara, Cara, só fala. para falar uma coisa nessa questão do Bitcoin conserta isso, recomendo muito para as pessoas, para quem ainda não leu, uma série do Parker Lewis, acho que é o nome dele, né? Isso. Eu acho que é justamente isso. O nome da série é Bitcoin Fixes This. Tu sabe? Eu não Aham. lembro se era exatamente isso, mas ele tem lá no. Como é que é o nome da empresa dele? Unchained Capital. Isso, Unchained Capital, Aham. exatamente. E ele tem uma série de artigos que são fantásticos. Assim, eu não sei Sim. se tem traduzido para o português, mas para o pessoal que consegue falar inglês, vale muito a pena ler, porque ele fala vários aspectos aí. Ele fala sobre como o Bitcoin afeta vários níveis, né, da economia, mas também além, e é muito bom mesmo. Eu tô até pesquisando aqui o nome da série, mas um dos textos até, que acho que é o meu favorito, eu traduzi e narrei, tem aqui no meu canal, enfim, no podcast. Tenho narrando um dos textos dessa série que é o Bitcoin, a grande desfinancialização. Isso é muito bom mesmo. Mas eu vou achar aqui o nome da série só pra contextualizar. Uhum. E. Ai meu Deus, onde tá isso? Vamos ver, cadê? É, Blog, acho que se eu procurar no blog deles, eu acho. O nome da série é Gradually Then Suddenly, né? Que é gradualmente e então Aham. de repente. Mas são uma série, acho que tem Aham. uns 15 textos, né? E cada um aborda um É, tema específico, enfim, com um foco específico, né? exatamente, acho que é isso mesmo, Gradually then Suddenly. É isso mesmo. Muito bom, muito bom. Bom, show. Essa é uma bela referência mesmo. E, enfim, tem um desses 15 textos aí, 10 textos. Eu traduzi e narrei, tá lá no meu canal para quem quiser procurar. Mas voltando ao assunto dos psicodélicos e do Bitcoin. Eu comecei a dar uma pesquisada no assunto
e percebi que hoje em dia, mais atualmente, assim, nos últimos 10 anos, começaram até testar o uso de psicodélicos para o tratamento, principalmente depressão, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, esse tipo de coisa. E eu vi um dos Uhum. pesquisadores falando numa entrevista em que muitas das pessoas que reportam sentimentos de falta de sentido e propósito na vida, um tipo de crise existencial, essas pessoas com esse tipo de sintomas, os psicodélicos ajudavam muito bem, ajudavam bastante Uhum. e apresentavam resultados bons. E eu acho que isso Uhum. vai Uhum. muito em conta com o que você falou, né, da sua experiência de você refletir a sua própria vida quando você está sob efeitos dos psicodélicos e refletir a existência, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu não tive muitas experiências com psicodélicos, mas uma das poucas que eu tive, eu tive isso muito forte de conseguir enxergar que eu existo e isso é uma coisa a ser contemplada, né? A ser Uhum. admirada e o valor disso, né? Da minha existência e o que eu devo fazer com a minha existência e o valor dos caminhos da vida que eu posso escolher e o quanto isso é importante. Enfim, muito parecido com a experiência que você relatou. E eu acho que tem a Uhum. ver também, Totalmente. né, com o que esse pesquisador, o que eu vi ele falando na entrevista, de que pessoas com Uhum. falta de sentido, falta de propósito na vida, com uma crise existencial, muitas vezes elas se beneficiam das experiências psicodélicas. Total, total. E eu acho que Bitcoin também aponta um pouco disso, porque eu também posso falar de novo no meu Uhum. caso, que no momento que eu descobri o Bitcoin, eu achei um propósito de ocupação na minha vida. Então eu vi que Uhum. aquilo me puxava muito para tipo, eu preciso direcionar a minha ocupação profissional e minha ocupação que nem esteja envolvida produtiva, minha ocupação produtiva, não necessariamente um emprego, mas Uhum. a minha ocupação produtiva, intelectual, agora tem um propósito e é isso aqui, é o Bitcoin. Uhum. E enfim, esse é um ponto também que eu acho que as coisas se conectam e se você puder falar um pouco o que você acha disso. Claro, não, total. Eu acho isso muito interessante e eu acho que isso, na verdade, já tinha alguma informação sobre isso nos anos 60, porque não sei se o pessoal assim tá muito informado sobre o tema, mas nos anos 50, 60, tinham muitas pesquisas sendo feitas sobre os psicodélicos, né? E aí, se não me engano, foi no ano de 71 que teve uma convenção das Nações Unidas que proibiram diferentes drogas, né, incluindo os psicodélicos, de repente pararam todas as pesquisas, né? E aí só voltou a ter, acho que foi em 90 e não sei se 4, 5, 6, agora eu não lembro. Mas nos anos 90, um cara que chama Rick Strassman, que ele começou a pesquisar, autorizaram ele a pesquisar sobre DMT, né, Uhum. que é o psicodélico, digamos, o princípio ativo da ayahuasca, né, simplificando um pouco a coisa. E então, só que essa substância, o DMT, se você toma ele oralmente, ele não tem efeitos, porque nós temos uma enzima no nosso corpo, monoaminoxidase, que destrói o DMT, né, quando você toma por via oral. E então, a ayahuasca ele é uma mistura de duas plantas, uma que inibe essa enzima temporariamente, e a outra planta que contém DMT. Enfim, a questão é que a DMT, se você usar ela via, digamos, vaporizada, se você fumar ela, no nosso pulmão nós não temos essa enzima, então tem um efeito muito rápido. E eu acho que o cara conseguiu autorização porque o DMT também por via intravenosa, que foi o que pesquisaram, né, injetado, tem um efeito muito rápido, não tinha ainda uma carga cultural negativa, como, por exemplo, naquela época já tinha o LSD e o cogumelo,
porque nos anos 60 se associou muito ao movimento hippie, à contracultura, e isso dava muito medo às autoridades, né? E DMT, naquela época, ainda não tinha muito assim, uma conotação negativa, e então autorizaram a pesquisa. A partir daí começou a aumentar mais e tal. Mas, enfim, eu falei tudo isso porque nos anos 60 tiveram algumas pesquisas onde eles viram essa questão do efeito, da questão filosófica, né, de como isso te dá uma visão de vida, te dá insights sobre a existência, sobre um sentido de vida. Tem algumas pesquisas, né, tiveram algumas pesquisas naquela época, e depois, mais recentemente, também tiveram algumas. Eu não sei qual é exatamente a que você falou, mas eu sei que teve uma específica sobre cogumelos, onde eles deram cogumelos para pacientes terminais, basicamente, de câncer. Então, tinham câncer em estágio 4, que é basicamente terminal, né? Você tem uma expectativa de vida muito curta, então era mais fácil também autorizar, porque são pessoas que já vão morrer, né? E que então não tem, Tem assim, risco de eles processo basicamente... depois. Exatamente. Sei. E basicamente não vai ter um efeito a longo prazo negativo, Sei. né? Vai ser, Sei. bom, a pessoa mesmo já aceita. Enfim, a questão é que eles fizeram com essas pessoas esse tratamento, justamente era para tratamento da ansiedade, né? Desse estágio final de vida, porque as pessoas estão perto da morte e, claro, a morte também é outra coisa que faz as pessoas refletirem muito sobre a vida, sobre a existência, né? Sobre, pô, Sim. qual o sentido da vida? Eu vou morrer? Para que serviu isso? Sei lá. Enfim, aí essas pessoas tomaram cogumelos e agora eu não sei os números de cabeça, mas era tipo, sei lá, digamos, 80% das pessoas que tomaram relataram que foi uma das experiências mais importantes da vida dela, tipo top 3, junto com o nascimento de um filho ou coisas assim, entendeu? Uma coisa assim realmente muito importante, e que deu uma perspectiva totalmente diferente sobre a vida, sobre a existência, e muitas delas que tinham essa ansiedade muito grande sobre a morte, né, o que ia acontecer, relataram uma diminuição muito grande sobre dessa ansiedade, né? E usando esse paralelo que você estava fazendo com o Bitcoin, eu acho que é totalmente verdade o que você falou, e muitas pessoas hoje em dia, né, elas olham para as notícias e vem, porra, caralho, inflação, enfim, sei lá, uma guerra, doenças, sei lá, não quero ter filhos, né? Para que eu vou botar um filho nesse mundo? Qual o sentido da vida? E essa visão assim muito negativa, e realmente dá para entender, né? Se você fica consumindo as notícias e não tem outra perspectiva, realmente dá esse desespero existencial. E, por outro lado, o Bitcoin, eu acho que para muitas pessoas dá esse sentido, né? Porque você começa a ver, não, pô, se a gente pensa a longo prazo, dá para transformar o mundo, entendeu? Dá para ter uma transformação positiva, dá para dar um sentido, dá para entender por que estamos nesse ponto que estamos, que não está tudo perdido, que se conseguimos trocar o dinheiro, né? Fazer essa mudança para um dinheiro duro, né? Um dinheiro, não sei como é que é a tradução em português para hard money, mas enfim, um Dinheiro dinheiro, sólido. dinheiro sólido, também podemos transformar a sociedade. Eu acho que da mesma maneira com os psicodélicos dão essa visão de, se eu transformo a consciência, eu também me transformo e posso transformar a sociedade. Eu acho que as duas coisas vão muito unidas, né? Porque o Bitcoin, por um lado, é uma mudança real, digamos assim, não, o que eu quero dizer com real é em uma ferramenta que os humanos usam, né, que é o dinheiro. Então, é uma transformação numa ferramenta que traz uma transformação da consciência, e os psicodélicos é o inverso, uma transformação da consciência, ou podem ser, né, uma transformação na consciência que acaba fazendo você atuar diferente na realidade, né? E você vê que realmente
tiveram muito, o próprio, como é que chama, o Steve Jobs da Apple falou que tomar LSD foi uma das experiências mais importantes da vida. Tem vários caras, prêmio Nobel, que também disseram isso, que foi uma experiência muito importante. Então, tiveram transformações na vida real pelos psicodélicos e eu acho que tiveram transformações na consciência pelo Bitcoin, né? Perfeito, perfeito. É muito comum ver relatos de pessoas que dizem que o Bitcoin mudou a vida delas exatamente nesse sentido, em que antes elas não viam muita esperança para o mundo, eram pessoas que não tinham um pensamento muito a longo prazo, nunca tinham tido algum tipo de poupança, ou nunca nem conseguiam imaginar ter uma família, porque esse mundo está perdido e uma família nesse mundo seria uma coisa de maluco. E depois que a pessoa descobre o Bitcoin, ela começa a, vamos dizer assim, pensar mais a longo prazo, mas o que isso significa começar a poupar, começa a pensar em ter uma família, né? Começa a ter um sentimento de esperança e otimismo com o futuro que antes ela não tinha. Uhum, Enfim, uhum. esse é outro ponto que o Bitcoin e os psicodélicos muitas vezes se cruzam. Enfim, eu acho isso. Enfim, são coincidências, né? Eu não sei o que você acha disso, assim, porque pode parecer coisa de maluco, né? Ficar falando que o Bitcoin, que enfim, é um software, né? Um pedaço de software e tal. Você começar a fazer paralelos do Bitcoin com essas experiências de iluminação da vida das pessoas, essas experiências, pode-se dizer, até espirituais ou psicológicas. Pode parecer meio coisa de maluco, mas eu acho que são tantas. Durante esses anos que eu tô no Bitcoin, eu já ouvi tantos desses paralelos que eu começo a achar que tem coisa aí realmente. E a gente não sabe explicar muito bem. Talvez o conhecimento humano ainda não chegou nesse. Como explicar isso, né? Até porque a mente humana ainda é um grande mistério na maioria das Uhum. partes, né? De como explicar ela. Mas eu acho que realmente tem alguma coisa aí e que a gente ainda não sabe explicar. Mas não é coisa de maluco, não é, sei lá, não é superstição, entendeu? Tem alguma coisa de concreto Claro, aí. claro. Claro, não, eu acho que realmente é uma questão difícil de se investigar, né? Porque, por exemplo, eu posso falar, eu concordo com você totalmente e eu vivi isso pessoalmente, né? Então, assim, eu já tinha a parte dos psicodélicos muito antes do que eu tive do Bitcoin, né? Então, para mim foi um caminho um pouquinho diferente, mas de qualquer jeito o Bitcoin também me transformou de muitas maneiras nessa questão do entendimento econômico, social, né? Então, por exemplo, eu vinha de um background muito mais do mundo social, né? Assim, tipo, eu nunca fui muito político, mas assim, olhando agora, eu pensaria que seria muito mais para o lado da esquerda, né? Antigamente, eu Uhum. pensaria mais desse jeito, e o Bitcoin me transformou de entender muito mais a questão econômica, né? A questão do capitalismo de outra maneira, né? Sim, E, sim. e, e entender como não é uma batalha perdida nesse sentido, né? Então, também para mim teve essa transformação de entender essa parte econômica, social de outra maneira e de ter uma esperança diferente, né? Para mim, com o mundo dos psicodélicos era uma esperança, eu pensava mais através da educação, né? Através que também ainda acho que é importante, né? Que as duas coisas Uhum. vão unidas, Uhum. mas eu não tinha entendido que mudando uma ferramenta tão simples e ao mesmo tempo tão complexa, que é como o dinheiro, né? Mudando uma coisa assim pode ter uma transformação tão grande, né? Então isso me deu ainda mais esperança, né? Eu já tinha esperança e me deu ainda mais esperança. É. Cara, toda sexta-feira eu escrevo uma coluna super curta sobre o Bitcoin e eu escrevo meio que tá passando na minha cabeça, assim. E há umas semanas atrás eu escrevi sobre essa experiência de iluminação, vamos dizer assim, que os bitcoinheiros relatam na maior parte das vezes, né? Você acaba
Antes você achava que o Bitcoin era uma besteira ou algo, puta, uma moda, alguma coisa assim. E aí alguma coisa clica na sua cabeça e você tem essa experiência de que alguma coisa foi iluminada, acenderam uma luz na sua cabeça e agora você enxerga o mundo de outra maneira. Que, enfim, é tudo isso que a gente está falando, né? E essa Uhum, experiência de iluminação me parece algo que você tem vários exemplos na história, né? Acho que muitas pessoas relatam esse tipo de experiência com várias coisas, né? Enfim, com uhum, descobertas científicas ou com, enfim, alguma produção artística. Eu acho que isso é uma experiência do ser humano, essa experiência de iluminação. Só uhum, que ao mesmo tempo é muito difícil de você explicar isso, ou pelo menos hoje em dia a gente não consegue explicar isso pelos moldes científicos que a gente conhece hoje em dia. Então eu vejo essas pesquisas com psicodélicos, são uhum, cientistas assim, porra, cara, super bem qualificados, que entendem muito bem a farmacologia da coisa, enfim, sabem tudo de química e têm grande conhecimento da mente. E eles, no final das contas, o que eles estão estudando aí é esse fenômeno de iluminação, mas que é muito difícil de, de definir ele, né? Como é que você define algo que acontece uhum, na mente? Na mente a gente ainda não entende direito como é que funciona e que tantas pessoas uhum. relatam de maneira parecida. E no caso dos psicodélicos são relatos baseados no uso do psicodélico, mas no caso do Bitcoin eu acho que tem, para mim o fenômeno é o mesmo, só que por outro caminho, né? Claro, claro, total. Mas é Não, interessante isso, né? e Como é como que você você falou, define iluminação, né? Como é que você faz isso? poxa, essa é uma pergunta difícil, mas eu acho que eu tô lembrando agora eu tô tentando lembrar de qual livro foi que eu li, mas era basicamente um livro que falava um pouco sobre a questão das diferentes formas de vida e qual é o jogo, né, que, digamos, a vida joga. Né? Então, por exemplo, aí o que eu não lembro de onde veio isso, mas enfim, é, a questão era assim, ele falava da conquista de diferentes dimensões. Então, por exemplo, um organismo unicelular, basicamente ele só vai para frente e para trás, né? Ele só tem essa dimensão de tipo, tá, eu busco a comida, por exemplo, ou eu fujo do perigo, né? E aí a vida vai ficando mais complexa, né? Vai complexificando, e vai adicionando dimensões, né? Então, tá, agora já não é só para frente e para trás, agora é um organismo mais complicado, consegue entender mais fatores, consegue, aí vai adicionando, sei lá, por exemplo, também na questão do cérebro, né? Quando vai surgindo o cérebro, tem o cérebro reptiliano, né? Aí tem o sistema límbico, que já é mais complexo, já são as emoções, né? Então entende mais dimensões da realidade. Aí tem a parte do córtex, né, que já é mais complexo ainda, a gente começa a ter o pensamento o cognitivo, né, assim, o pensamento mais complexo, e cada vez vamos adicionando dimensões no que nós entendemos da realidade e no que nós conseguimos, como nós conseguimos interagir com a realidade, né? Então, eu acho que, de alguma maneira, essa iluminação, eu acho que é mais uma parte desse processo de ir adicionando dimensões e de ir juntando essas dimensões num todo unificado, né? De você começar a entender. Porque, tipo, sei lá, muitas vezes todo mundo, com certeza com todo mundo já aconteceu isso, mas, tipo, você era criança e alguém te falou uma coisa e você fala, ah, tá bom, entendi. Aí depois passa um tempo, você tem uma experiência e fala, ah, agora eu entendi o que tinham me Uhum, falado, né? uhum, Então, por quê? Porque você adicionou mais dimensões sobre aquele fator, né? Então, tipo, já não é, sei lá, vou dar um exemplo estúpido, mas primeiro a maçã tá bom, é boa ou é ruim? Eu gosto ou não gosto? Aí depois não, eu gosto ou não gosto, mas é a maçã que tá fresca ou não, ou é a maçã que é de proximidade ou não, entendeu? Sei lá, as condições de cultivo, fertilizantes e tal,
os nutrientes, você já começa a adicionar todos esses fatores e conectando tudo isso. Então, eu acho que, de alguma maneira, essa iluminação é algum tipo de estado onde você conecta muitos fatores e entende muitas dimensões ao mesmo tempo nesse todo unificado, né? Eu Não. acho que, não sei, para mim tá um pouco por aí. Agora, se existe a iluminação, né, com I maiúsculo, não sei, mas pelo menos mini iluminações eu sei que existe, né? E tem uma frase que eu acho legal que é um desses se chama Zen Koan, né? Que são como se fossem pequenas piadinhas ou frases ou isso, frases que têm um sentido. Então, uma que antes da iluminação, corta a lenha e carrega a água. Depois da iluminação, corta a lenha e carrega a água. Porque no final das contas a vida continua e nós temos que Entendi. continuar atuando, né? Então, Interessante, interessante. Eu gostei disso que você falou de que essa experiência da iluminação talvez seja essa questão de juntar vários conhecimentos em um novo insight, né? E vários conhecimentos que talvez fossem separados, talvez na sua cabeça estivessem em áreas diferentes e uma hora você juntou num insight único e aí você teve essa iluminação. Porque no Bitcoin também, outra coisa que os bitcoinheiros relatam é a questão de que o Bitcoin muitas vezes pode ser criptografado para as pessoas que estão de fora, porque ele envolve muitos assuntos diferentes. Muitos assuntos que podem não parecer que se envolvem relacionados, mas que na verdade estão relacionados. Então, computação, teoria dos jogos, teoria monetária, história do dinheiro, história econômica do mundo, economia, teoria do valor subjetivo. São muitos conceitos que você tem que unir para começar a ter aquela sensação de que você caiu no buraco do coelho, que essa sensação de iluminação e que você está numa outra jornada agora e você consegue enxergar um novo mundo, né? Então realmente existe essa junção de vários fatores, né? E eu tenho certeza assim que os cientistas, os neurocientistas, psicólogos, eles devem ter termos científicos para isso. O que eu gosto e como eu justifico usar o termo iluminação é que as religiões, as culturas religiosas ao longo da história já já usavam esse termo, né? Há muito tempo, há muitos anos, muitos séculos. Muito antes até talvez da ciência chegar nesse ponto e começar a perceber que existe esse fenômeno dentro da nossa cabeça, né? Então, talvez esse termo iluminação, que é um termo mais religioso, tenha aparecido a partir dessa experiência, mas é algo que a religião já tinha percebido que existia há muito tempo. Não sei se você tem alguma perspectiva em relação a isso, ou se você é um cara que não vê muito valor nesse tipo de simbologia, mas seria interessante ouvir um pouco disso, porque eu acredito que talvez existam coisas na religião que são experiências concretas e que os cientistas vão chegar nelas, mas simbolicamente a religião já chegou nelas há muitos séculos. Então, cara, assim, a minha impressão quando eu leio alguma coisa religiosa é que tem um fundo de verdade, então tem alguma experiência intuitiva ou gerada por alguma técnica específica, tipo, pode ser psicodélicos ou não, existem muitas maneiras de alterar a consciência, né? Privação sensorial, Jejum, né? ou jejum, etc. Exatamente, muitas maneiras de alterar a consciência. Sim. Então, muitas vezes, quando eu leio algum texto religioso, alguma coisa assim, me dá a impressão de que a base é alguma experiência dessas, assim, alguma experiência de insight muito grande, mas que depois foram adicionadas camadas por cima, que já é o ser humano querendo manipular os outros, né? Então, Entendi. sei lá, por exemplo, sei lá,
a Bíblia, né? Você vê vários trechos assim que você fala, caraca, olha só que interessante isso, sei lá, palavras de Jesus, né? Você fala, Uhum. pô, caramba, interessante. Mas ao mesmo tempo você vê umas coisas e você fala, caraca, isso aí não parece ser Sei, muito, sei. Uhum. muito, sei lá, pelo menos do meu ponto de vista, né? Uhum, Eu uhum. não conecto muito com certas coisas, sei lá, o Deus que se vinga Sim. e não sei, umas coisas que para mim parece mais assim, alguém está querendo, usando essa expressão, me perdoe, mas cagar regra, né? Sei. Uhum, Assim, uhum. as pessoas adicionaram por cima, né? Então, assim, teve uma época no começo, quando eu comecei com os psicodélicos, 15, 16, 17 anos, que eu comecei a ler muitos textos religiosos também, justamente por isso, porque eu via coisas que tinham similitudes com o que eu tinha, né, nas minhas experiências. Então, sei lá, o Bhagavad Gita, né, que é o texto do hinduísmo, tem textos do budismo. Tem um livro interessante também, que é o do livro tibetano dos mortos, né, com... Estou tentando lembrar, porque é uma versão onde tem um comentário relacionado com psicodélicos, né? Agora eu não lembro, enfim, depois eu posso Tá. buscar isso. Mas tem vários livros assim, tipo budismo, taoísmo, islamismo, vários textos interessantes. Tem um livro também acho que é psicólogo americano, William James, que é Varieties of Religious Experience, né? Uhum. Variedades da experiência religiosa, onde ele também dá uma perspectiva assim de como essas diferentes experiências religiosas é, têm uma relação, né? Tem algum Uhum. aspecto psicológico por trás que é similar entre elas, né? Então, eu não sei, para mim, a minha impressão é essa, que as diferentes religiões têm algum fundo de verdade, mas depois adicionaram muitas coisas que enfim, é para controlar ou é Sim, sim. algo assim. É, eu te pergunto isso porque os psicodélicos têm uma história espiritual, né? Até hoje, Uhum, né? A própria ayahuasca no Brasil é legalizado, mas tem que estar dentro ali daquela experiência religiosa enfim, você sabe melhor que eu que historicamente antes do século XX, antes de descobrirem o LSD, a maioria das experiências com psicodélicos vinha de uma questão espiritual. uhum, Além disso, o que eu acho muito interessante também e que acaba levando um pouco para o Bitcoin é, é que, enfim, a espiritualidade e as experiências psicodélicas lidam muito com símbolos. Então, uhum, às vezes, muitos dos insights que as pessoas reportam também têm a ver com símbolos, né, que vieram até ela uhum, e que fizeram elas terem ideias novas. E o Bitcoin também tem uma relação muito grande com símbolos, né? O próprio buraco do coelho, que eu me refiro bastante, é um símbolo dessa jornada, desse insight lá do Alice no País das uhum, Maravilhas. A pílula uhum, vermelha. é, uhum, Enfim, eu acho que o Bitcoin, por ser esse salto cognitivo alto que as pessoas têm que fazer, ele lida muito bem com símbolos, assim como os insights causados por psicodélicos também lidam muito bem com símbolos. E, enfim, a total, questão religiosa também total. mexe muito com símbolos. Então, eu também acho que aí tem um caldeirão de ideias aí que são grandes coincidências, vamos dizer assim, mas que acho que tem alguma coisa de valor aí no meio. A questão dos psicodélicos, símbolos e como o Bitcoin também reflete essa relação, sabe? Uhum. Tem um livro de um cara que chama Carl Jung, que é um psicólogo, Sim. que é O Homem e seus Símbolos. Então, é um livro interessante porque o Carl Jung ele falava muito sobre o desenvolvimento da pessoa, digamos, como se fosse um desenvolvimento pessoal, algo Uhum, assim. uhum. E ele chamava de individuação, processo de individuação. E ele falava que esse processo passava por muitas fases que são representadas simbolicamente em diferentes culturas e tal. Então, por Perfeito. exemplo, ele falava da alquimia, né? A alquimia, ele falava que representava esse processo também, né? Que tem
a fase, por exemplo, tem a fase do nigredo, que é a fase escura, né? Então, é um processo do ser humano para ele, digamos, se libertar, é você reconhecer essa parte escura que faz parte de você mesmo, né? Então, ele dava vários exemplos por exemplo, na mitologia, né? Então, tem a Medusa. Aí, quando Perseu lutou com a Medusa, que ela é um monstro, digamos, quando ele ganhou dela, ele começou a usar a cabeça dela como arma para ele, né? Então é o monstro que vira o teu aliado, né? Então, e tem vários desses símbolos assim que eu acho que fazem parte desse processo de desenvolvimento pessoal e é bem interessante assim a literatura do Carl Jung, eu acho que vale a pena ler. E eu lembrei agora o livro que eu estava falando dos tibetanos, chama The Psychedelic Experience, que é o Timothy Leary, que é um psicólogo aí controverso, famoso dos anos 60, e ele escreveu esse livro, Psychedelic Experience, que é um manual digamos, da experiência psicodélica, então de como manejar uma experiência psicodélica, baseado no livro tibetano dos mortos. Então porque esse livro tibetano dos mortos, o que ele faz, ele descreve como é a transição quando você morre, né? O que acontece, né? Sei lá, aí você vê diferentes espíritos, aí tem diferentes círculos que você passa, enfim. E aí o que ele faz ele usa esse livro livro tibetano dos mortos como se fosse uma explicação da experiência psicodélica, né? Que também é isso, você vai passando por essas diferentes fases, e isso é muito comum também, de você, né? Primeiro tem a parte difícil, onde você começa a ver, pode acontecer, né? De você ver coisas negativas sobre você mesmo, sobre o mundo, e aí é uma parte um pouco mais complicada da experiência, e quando você consegue lidar com isso, aí você passa adiante para a próxima fase, né? Bom, é bem interessante isso. E o Bitcoin também concordo com você, que tem vários símbolos, e seria bem interessante, né, estudar essa simbologia. Bitcoinheira, né? Exatamente. Sim. Cara, eu achei legal que você mencionou o Jung, porque eu acho que também um pouco desse meu interesse, pouco não, bastante desse meu interesse por símbolos vem dele, vem desse trabalho dele. E assim, da minha percepção é que do jeito que ele fala de símbolos, é que é alguma coisa bem concreta, né? Que está dentro da nossa cabeça de uma maneira concreta e não é só uma superstição ou algo abstrato que a gente inventou, que os seres humanos inventaram para, sei lá, para algum outro motivo, né? É alguma coisa que vem já dentro da gente e que se manifesta através dos símbolos, né? E isso eu acho fantástico e eu acho que tem tudo a ver com psicodélicos, porque o psicodélicos, querendo ou não, é uma droga que ativa isso e deixa isso dentro da sua cabeça muito forte, então você começa a ter ideias em símbolos e ideias poderosíssimas, né, que podem mudar a sua vida. Falando nisso, desculpa, eu pensei num conceito do Jung que são os arquétipos, né, que é justamente isso, são esses padrões que se repetem, né, em diferentes culturas e que são assim, digamos, universais. E aí eu fiquei pensando, será que tem um arquétipo do chitconheiro? É capaz que tenha, né? E isso eu acho fantástico também. Assim, eu não acho que eu tenho as referências e a bagagem intelectual para fazer essa ligação. Mas eu acho que o mundo do Bitcoin tem muitos arquétipos possíveis de serem encaixados. O meu pseudônimo João Grilo é um pouco disso, que o João Grilo é um trickster, né? Ele é um cara que ele é um herói, mas ele é meio sacana, ele meio que engana as pessoas assim. E o Bitcoin acho que é um pouco disso, né? Ele é um negócio extremamente revolucionário, um tipo de herói em vários sentidos, mas ao mesmo tempo as pessoas não entendem ele, acham que é uma pirâmide, acham que é um esquema Ponzi, e ficam confusas, né, com ele. Mas ao mesmo tempo por trás ele tem poderes sobrenaturais, como o João Grilo, que na história lá do Alto da Compadecida morreu e renasceu.
Aham, aham. Então, enfim, por isso, cara, que eu tava tão animado de conversar com você, porque eu acho que essas coisas também se juntam com os psicodélicos. E é uma grande área de conhecimento do ser humano que ainda é muito nebulosa, que ainda existe muita especulação, mas as pessoas ainda não conseguiram bater num ponto crucial da coisa aí e chegar em definições específicas para todos esses fenômenos que são concretos, são reais, a gente sente que mas ainda não conseguiram Uhum, defini-los. uhum, uhum. Não sei se tem essa Total, mesma total. experiência, assim, de ver no Bitcoin símbolos e coisas que a ciência ainda não conseguiu definir, né? Claro, com certeza. Isso aí é um processo, assim, sempre vou vendo coisas, vou, vou percebendo diferentes padrões, assim, tanto assim nas pessoas, né, no tipo de pessoas, ou no padrão de comportamento das pessoas, ou diferentes aspectos, coisas históricas que vão repetindo. E, enfim. Bom, É. desculpa que tá o meu filho aqui, Não, acordou, tranquilo. veio falar. Tranquilo. É... Bom, de qualquer maneira, a gente tá chegando perto de uma hora também. Acho que a gente pode Uhum. encerrando. Eu vou te pedir indicação do livro. Só pra você saber essas pausas, assim, esses comentários eu edito depois. Você não Ah, precisa se perfeito, preocupar. perfeito, obrigado. É, Boa, perfeito, BT Conchos. Eu sempre tento falar, às vezes eu tenho o intuito de. Eu começo a falar BT Conchos, eu falo BTC Conchos, mas eu tô me policiando aqui. Obrigado, BT Conchos, obrigado por ter vindo bater esse papo. Gostei bastante, acho que a gente chegou exatamente no ponto que eu queria discutir. De como psicodélicos, Bitcoin, símbolos, eles têm um ponto em comum aí, e humanos, né? Experiência humana no meio de tudo isso. Como a gente chega num ponto em comum que é muito concreto, mas a gente ainda não, o ser humano ainda não consegue definir o que é tudo isso. Mas obrigado mesmo, Uhum. cara. Gostei muito do nosso papo. E para encerrar, você mencionou vários textos aí, vários artigos, livros, e se você quiser mencionar agora no final algum deles para dar um destaque Uhum. maior, ou se quiser mencionar um novo, fica à vontade, o Uhum. espaço é Uhum. seu, pode aí mencionar alguma coisa que você acha legal. Tá bom, vou mencionar, sei lá, três ou quatro livros assim que para mim são fantásticos. Um deles é um que você estava falando do João Grilo, do arquétipo do trickster, né, dessa personalidade. Na verdade, tem vários livros diferentes que são coletâneas de histórias de um cara que chama Mullah Nasruddin. Então, busca, enfim, tem essas histórias Como que disponíveis se em escreve esse páginas. nome? Você lembra? Mullah é Mullah e Nasruddin é Nasruddin. Perfeito. Ou às vezes é só com D, enfim. Mullah Nasruddin se busca. É muito bom. É o arquétipo do trickster, mas do mundo islâmico. E Incrível, é incrível. muito bom. Assim, tem cada história muito engraçada, mas ao mesmo tempo muito profunda. E acho que vale muito a pena. Que legal. Do mundo Bitcoin, claramente o padrão Bitcoin é muito bom, mas eu recomendo um, né, que é o Price of Tomorrow, do Jeff Legal. Booth, que eu Bacana. acho muito, muito legal. E outro que também é fantástico, que muita gente já leu, que é o 1984, que Perfeito. é essencial ler esse livro. Sim. E por último, outro livro que assim não tem nada a ver com nenhuma das coisas que a gente falou, mas para mim é tipo, bom, talvez um pouco com o tema assim religioso, espiritual, existencial, mas é Os Irmãos Karamazov do Dostoiévski, que é um livro que não é fácil de ler, mas pô, vale muito a pena porque o cara é foda de descrever os personagens, a alma humana, né? E pô, Sim. realmente esse livro é dos meus tops.
Esse eu já pensei em ler, mas é um projeto grande, né? Eu já li o Crime e Castigo do Dostoiévski também, Também, Memórias muito do bom, muito bom. Subsolo, que são incríveis, mas o Irmãos Karamazov tem que separar um semestre aí, né? Isso aí. Vale a Boa, pena, vale a pena. show. Obrigado, BT Conchos, obrigado por ter vindo, cara. E até a próxima aí, vamos, quando tiver outras ideias aí envolvendo esse mundo que me fascina, vamos conversar. Isso aí. Valeu mesmo pelo convite. Tamo junto. Tamo aí no Twitter Boa. e Deixa aí seu vamos Twitter. conversando. É arroba É, BT Conchos, né? exatamente. Show. Valeu. Valeu, então. Um abraço. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.